Paz do Senhor Jesus, meus amados. Chegamos na semana do Natal de 2025. Nós estamos no dia 22 de dezembro. Então, pareceu-me bem nós lermos um texto sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Todos sabem que antes de Jesus nascer, nasceu primeiro João Batista. E Lucas nos dá, então, um histórico da família. Diz assim: nos dias de Herodes, Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só por aí já enche o meu coração de pensar um casal, irmãos, que vivia irrepreensivelmente diante de Deus, ambos justos. Não é só o homem que era justo, a mulher não, ou a mulher, o homem não. Não, ambos eram justos, ambos viviam de forma irrepreensível diante de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então preste bem atenção, eles tinham um problema sério, eles não tinham filhos. E é claro, naquela época principalmente, uma mulher que não tinha filho, poxa, era algo tão difícil. O homem queria tanto ser pai, mas eles não tinham filhos. E eram servos de Deus, viviam irrepreensivelmente diante do Senhor. Diz o versículo de número 7. Ora, 9, na verdade. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Então ele ainda servia a Deus, trabalhava firmemente, seguindo, fazendo a sua função, cumprindo o seu ministério, segundo o costume sacerdotal. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Isso me chama demais a atenção, irmãos. A oração é fundamental para o mover de Deus, para o agir de Deus. Estavam lá fora, não conversando, não comentando coisas, mas falando com Deus, orando. Isso é tão importante. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Evidentemente, um anjo do Senhor se manifestou e Zacarias ficou amedrontado. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Depois de tanto tempo, da idade já avançada, ele ouve esta palavra tão linda da parte do anjo: não temas, porque a tua oração foi ouvida, aleluia, e tua esposa dará um filho. Veja, irmãos, muitos sacerdotes haviam, mas Zacarias foi escolhido. Por que será? Por que será? Será que Deus tem preferidos? Irmãos, porque ele atraiu esta unção, esta bênção de Deus, orando. A sua oração foi ouvida. Atraiu porque eles viviam de forma irrepreensível diante do Senhor. É bem isso, irmãos. As coisas não acontecem de qualquer maneira, mas no reino de Deus há sempre uma causa e o efeito. Aleluia! Isso é bom demais. Isso dá esperança e expectativa para mim e para você. Então, diz assim a palavra: então, e em ti, diz o anjo, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, porque este será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Presta bem atenção, irmãos, que coisa linda. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo,
desde o ventre da sua mãe. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo? Tire fora, pare não, mas o vinho pode, nós podemos beber vinho. Pode nada, irmãos. Você está fazendo coisa errada. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Abandone sua cerveja, seu vinho, sua bebida e encha-se de Deus. Deixe Deus encher a tua vida. Foi assim com Zacarias, foi assim que foi falado a respeito de João Batista. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos seus pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo bem disposto, um povo preparado. Esse era João Batista. Ele vinha justamente para isso, para preparar o caminho do Senhor, para fazer, irmãos, preparar a vinda do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. E Zacarias e Isabel, servos de Deus preciosos, que levavam uma vida justa, reta diante de Deus e vivia de forma irrepreensível no caminho do Senhor, cumprindo a sua missão, servindo a Deus sempre e também orando, buscando a Deus. Chegou o tempo da resposta. Nunca desista de ser um servo de Deus, de trabalhar na obra do Senhor. Nunca desista de seguir o seu caminho de forma reta, de forma irrepreensiva, porque Deus também é contigo. Amém? Vamos orar. Pai eterno e todo-poderoso, muito obrigado por nos conceder esse privilégio de meditar em Tua Palavra mais uma vez. Nesta semana em que nós comemoramos o Natal, o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, nós não nos importamos se foi em outra data, mas nós sabemos que um dia Ele veio. E assim como houve celebração nos céus, nós também celebramos a vinda do Teu Filho e recebemos com alegria a Tua Palavra, recebemos com alegria o Teu Filho Jesus em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, faz a Tua obra na vida de cada um dos Teus filhos que agora está ouvindo. Meu Deus, de forma especial, aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas, por situações difíceis. Visita-os, papai, eu te peço e já te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Receba nosso abraço, nosso carinho em nome do Senhor Jesus.